O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Review. E o que é que torna o vídeo de hoje especial? Vou-vos mostrar um modelo que eu acho que ainda não vi nenhum vídeo em Portugal. Por isso, vamos ter uma exclusividade aqui no canal, finalmente, ao fim destes anos todos. É verdade, meus amigos, vamos ter uma novidade aqui no canal e julgo eu que terá sido, se não foi a primeira, terá sido a segunda marca de e-bikes que eu experimentei aqui no canal. Estamos a falar da DIU, ou da DIU, D-Y-U, DIU, com o modelo M20. E o que é que torna este modelo diferente de todos os outros? Pá, digo-vos já que só mesmo vendo, porque vocês vão se passar, para quem gosta deste tipo de e-bikes, vocês vão se passar com este modelo como eu me passei, esqueçam. Por isso, fiquem aí no canal, não desistam já de mim, por favor, fiquem, porque se calhar poderei ter aqui uma coisinha que vos vai agradar. Eu não vos tinha dito que valia a pena esperarem. Olha lá o modelo da M20 da DIU. O que é que eu achei já assim de repente? Acho que falta aqui a marca da DIU, ou seja, neste modelo que é uma coisa excelentemente bem desenhada, eu já não estou preocupado se a bike é boa ou não. Já passou para o secundário. Aqui o principal é todos estes acabamentos, todo este desenho, todas estas linhas. Estamos a falar de uma e-bike abaixo dos 1000 euros. E com este look retro, tipo uma Scramble, vocês conhecem aquelas motas tipo Scramble? Epá, está qualquer coisa de fenomenal, qualquer coisa de fenomenal. E o que é que eu digo sempre para vocês não se esquecerem e que é importante? Na descrição, meus amigos, na descrição, caso achem pertinente esta compra, tem um link e um código de desconto fornecido pela marca para vocês terem aquele mega desconto para adquirirem. Olha que coisa bonita, meu. Não sei. Que coisa espetacular. Coisa espetacular. Pronto, vamos mas é para as características disto, apresentar mas é este belo veículo. Código de desconto, já sabem, link aqui na parte de baixo da descrição do vídeo. E eu nem sei como é que é de começar. Este modelo traz um quadro de liga leve de alumínio. Estamos a falar de uma e-bike com motor na roda traseira de 250 watts. Este motor sem escova. E esta bike tem picos de potência até 750 watts. Eu vi na net que existem outros modelos desta mesma e-bike que conseguem chegar até aos 1500 watts. Agora, eu não consigo apurar se é este modelo ou se será outro, mas eu já a experimentei e posso-vos garantir que ela tem um coice de todo tamanho. Logicamente que tem que ter um torque top, ou seja, estamos a falar aqui de 60 Nm. E quanto à bateria, estamos a falar de uma bateria de lítio, 48 volts, 18.2 ampères-hora. Ainda na temática da bateria, esta bateria é amovível, consigo-a carregar em casa sem ter que levar a bicicleta toda para dentro de casa. E quanto ao carregador, podemos carregar aqui 50.4 volts, 2 amperes. Tempo de carregamento, meus amigos, 7 a 8 horas, como já é normal neste tipo de equipamentos. Quantos quilómetros é que conseguimos fazer com a bateria? 110 quilómetros só com a ajuda do throttle, 160 usando os pedais. Isto é o que é o estimado pela marca. Tem sempre que ter atenção, como eu digo em todos os meus vídeos, que esta autonomia da e-bike tem a ver com a ajuda que vocês usam aqui. Mais ajuda, menos quilómetros. A lógica é sempre esta. Peso máximo suportado, 120 kg. E como vocês já repararam pelo aspecto, ela deve ser bem pesada. Estamos a falar de 40 kg, mas, contudo, bem distribuídos e como nós não vamos pegar nela, por isso é tranquilo. A marca diz que ela supera entre 15 a 25 graus. Se eu acredito, não. E o que é que nós vamos fazer? Vamos testar a inclinação. Eu quero fazer dois testes. Primeiro, na parte urbana, porque tenho aqui uma rua bastante inclinada, e depois quero fazer em terreno
de terra, a ver se ela realmente supera estes 15 a 25. Não é muita inclinação, mas para a força que ela tem, se calhar é o suficiente. Vamos para o teste de inclinação, mas é. No conceito urbano, vamos tentar fazer aqui esta subida, que isto é mesmo muito a pique, e como vocês podem ver, é muito fácil subir isto sem grande esforço, nem preciso de pedalar, olha lá. Falavas para quê? Olha lá que grande categoria, meu, que grande categoria. E como eu não confio nisto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer agora uma subida, mas em terra, a ver se isto aguenta ou não. E como eu não tinha ficado satisfeito com aquela subida em espaço urbano, vamos tentar esta subida até lá acima, a ver se isto sobe ou não sobe. Vamos lá ver se tem que ajudar muito ou não. Não, esqueçam. Oh, que espetacular. Suspensão é um bocadinho de saltitona. Isto precisava dar aqui uma afinadela. Oh, é verdade que não vai com grande velocidade, mas vai. Estamos a falar aqui, pai, de 40% de inclinação. E ela vai. Pá, impecável. Isto é bom. O pessoal não se cansar muito. Tipo eu, sem dar ao pedal. Isto é bom para os preguiçosos. E vai. Que grande nível. Sobe tudo. Só mais até ali à frente. Falar que isto é sempre a subir até lá acima. Esqueçam, meus amigos, que isto basicamente limpa tudo. Se aprova, muito positivo. Vamos continuar. É que eu estou aqui a tentar falar da bike, mas ela, eu até me perco, ela é mesmo muito bonita, meu. Eu acho que deste tipo de bikes, foi a mais bonita que eu recebi. É super bem desenhada, é uma coisa, enfim. E quanto às suspensões desta máquina, estamos a falar aqui de uma suspensão numa forquilha telescópica que é possível regularmos a compressão da carga, ou seja, tornar a suspensão ou mais dura, como é agora, ou então, dando aqui mais uma voltinha, tornando a suspensão mais mole. Atrás tem mais uma suspensão de mola, mas esta já não é possível regular. O que vem é o que está e tenho a dizer que já testei, parece-me um bocadinho rija, mas quando fizer o off-road também já vos digo alguma coisa. E quanto a pneus, meus amigos, olhem lá esta boniteza de pneus. Primeiro, o piso com taco, depois esta faixa castanha, são os fat tires, são os pneus grossos, estamos a falar de 20 polegadas e estes aqui equipados pela Show Young, que é geralmente a marca que equipa este tipo de bicicletas. E tal, tanta conversa, suspensões, pneus, o que é que isto está para fazer? Eu não sei, mas vamos para o off-road para vermos de que é esta máquina é capaz e a ver se não se desmonta. Vamos fazer o nosso off-road da praxe. Tem que ser, como vocês já sabem e já estão habituados neste canal, temos sempre um off-road não muito agressivo, que eu também já não tenho idade para isto, mas com alguma brutalidade, só para vocês verem o quanto é que isto presta a nível de suspensões e pneus. Impecável. Eu até tenho que ir a travar, que isto ganha muita velocidade, isto não é propriamente uma bike feita para andar aqui ao salto, mas superando isto, basicamente supera qualquer coisa. Vocês podem ver isto, anda mesmo muito bem, e a suspensão é brutal. Olha lá, que top. Nada a dizer, nada a dizer. Paulos, vai tudo, engole tudo. Engole tudo. Meus amigos, isto está mais que aprovado. Está mais que aprovado. Isto, se andar aqui, fazer aqui só mais um bocadinho.
Agora já não, agora é mais buracos, ó. E ele acompanha, que vocês viram, ó, salta um bocadinho, mas é porque a suspensão está muito mole e serve aqui tipo mola. Ó, mas de resto é como eu vos digo, se isto supera aqui, num percurso urbano, supera muito mais, não é? Porque não tem estes saltos todos, mas isto é simplesmente impecável, fogo. Esqueçam lá isso, esqueçam lá isso. Meus amigos, brutalidade, brutalidade, off-road aprovadíssimo, vamos continuar com os testes. Logicamente, para 40 kg de bike, ela tem que conseguir travar. Estamos a falar de 2 travões hidráulicos, logicamente o da frente e de trás, e isto em 2 discos de 160 mm. Eu acho que nunca apresentei uma e-bike que fosse equipada por outra marca, a não ser a Shimano. Mais uma vez a Shimano, numa cassete de 7 velocidades, equipa este belo modelo. Falámos dos travões, falámos das mudanças, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ao teste da travagem. É verdade, vamos ver se é fácil ou difícil parar 40 kg de bicicleta. Agora vamos testar estes travões hidráulicos, primeiro com o travão de trás, eu julgo que isto travará bem. Impecável. Agora vamos testar o travão da frente, relembro sempre terem cuidado com isto, porque já me aconteceu um acidente. Impecável também, porque ao travar a suspensão absorve aqui o excesso de travagem, pá, muito bom. Agora vamos tentar travar com os dois, que efetivamente será espetacular. Vamos lá ver. Esqueçam, meus amigos, isto a nível de travagem, impecável, impecável. Até a suspensão compensa aqui um bocado o excesso de travagem aqui com o travão da frente, muito bom. Travagem, pá, aprovadíssima. E para vocês não perderem o lance, o que é que vamos fazer? Vamos já assim para o unboxing, só para vocês não ficarem sem nada para ver. E quem é que não recebeu uma caixa deste tamanho há muito tempo? Eu. Meus amigos, eu já há muito tempo que não abria uma bicicleta. E hoje vamos descascar. Não é uma bicicleta qualquer, vocês já a viram, mas ainda não. Esta é a bicicleta. A bicicleta. Vocês vão se passar com isto como eu me vou passar. Esta bike é qualquer coisa. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Ui, que coisa linda, mano. Que coisa linda. Isto é um acabamento. Bem, meus amigos, isto é o aspecto da coisa fora da caixa. Já vi que temos que apertar aqui a suspensão. Qual é a técnica que eu utilizo para montar isto? Fácil. Coloco o guiador, vira a bicicleta ao contrário, roda da frente, vou apertar a suspensão, colocar pedais, guarda-lamas e ótica e está montada. O que é que temos nós aqui na caixa? A ótica de LED, 2 pedais, aqui o throttle ou acelerador, mais aqui uma pecinha, são bonitos os punhos, são de pele castanha, o carregador e depois temos aqui todas as ferramentas necessárias, mais o manual de instruções aqui na caixa. Geralmente esta marca não costuma falhar com a qualidade do seu equipamento. Amortecedor no sítio e apertado, guiador ao sítio e apertar estes 4 parafusos, retirar a peça dos calços travões, dar o aperto final à roda e aí está ela. Colocar os pedais, o direito do lado direito e o esquerdo do lado esquerdo, como é óbvio. Apertar o display, colocar guarda-lamas da frente, apertar tudo muito bem. Vocês não estão a ver o quanto ela é bonita? Que grande bicicleta, meu! Que grande bicicleta! Pá, deu algum trabalho mudar aqui o throttle, mas já está a funcionar. Pá, é só seguir o manual de instruções, não tem muito o que saber, já sabem. Montar primeiro aqui o amortecedor metendo o parafuso, colocar o guiador, virar ao contrário, colocar roda e guarda-lamas, montar pedais, apertar o guiador no sítio certo, colocar o display e penso que não me esqueci de nada. E depois se quiserem trocar o throttle, podem trocar. Que grande bicicleta, meu. Pô, que linda, meu. Que linda. Por isso, vamos continuar. Agora vamos falar do display e das suas funções, mas tenho que passar para um sítio um bocadinho mais à sombra para vocês conseguirem ver o display em condições. Por isso não saiam daí que vamos passar à ação. A nível de display é o que vocês podem ver. Temos aqui a velocidade, aqui a carga da bateria, aqui os quilómetros
percorridos. Dá para termos uma trip, dá para termos a voltagem da bateria aqui, que também é muito positivo, o tempo de navegação com a bicicleta e o odómetro. Temos 4 modos possíveis de ajuda. O primeiro vai aos 15 km/h, o segundo vai aos 25, o terceiro vai aos 32 e o quarto vai aos 55. Os comutadores e controles são uma coisa muito simples. Não esquecer que ela vem com 2 cartões NFC para evitar roubos e para poderem ligar e desligarem a bicicleta. Como vocês podem ver, ele está liga e desliga. Aqui um comutador muito simples para ligar, mais e menos velocidade para ligar as luzes. E aqui a vela da buzina. E aqui por baixo temos uma entrada USB-C para carregar telemóveis. Quanto às luzes, vamos passar para o modo noturno para eu vos conseguir mostrar, mas adiantando já, porque é coisa rápida, ela traz uma ótica de LED circular na frente, que traz uma luz de presença que está sempre acesa e depois o centro da ótica acende quando nós pressionamos no botão para isso acontecer. Na parte de trás temos um LED corrido em que nos dá luz de presença e dá a travagem, que também é uma coisa muito positiva. Vamos passar para a noite só para vos mostrar assim rapidinho as luzes. E agora fez-se noite para eu vos conseguir mostrar a iluminação. Como eu vos tinha dito, na frente temos um farol que vem com uma luz de presença redonda que vocês conseguem ver e eu clicando aqui no botão, ele acende a luz do meio e dá aqui uma iluminação bastante mais forte que vamos ver já daqui a bocadinho. Atrás, como eu também já vos tinha dito, luz de presença e a luz de stop. Esta não tem piscas. Já agora vou aproveitar para vos mostrar aqui o display, porque realmente à noite consegue-se ver bem. Olha lá a classe deste display. Super colorido. Outra coisa porreira é que os botões são retro-iluminados. Bem, vamos testar isto agora aqui, a iluminação. À noite, pelo que eu vejo aqui, não me parece nada, mas mesmo nada mal. Estamos num registro tipo lusco-fusco, mas pá, dá perfeitamente, esqueçam, dá perfeitamente. Dá perfeitamente. Agora num registro de sabana, também à noite, e lá vem ela. A luz, que é uma categoria, olha lá. Esqueçam, dá perfeitamente. Eu vou esperar que anoiteça só mais um bocadinho. Ui, que isto está alto! Esta sabana está alta. Vamos só esperar que anoiteça mais um bocadinho para fazermos o último teste e fica feito. Rapaz, tem iluminação, é excelente, não há nada a dizer com este projetor na frente. Vocês conseguem ver aqui a luz de stop atrás, meus amigos. E o que é que vocês acham? Aprova ou não aprova? Eu acho que sim. A prova de grande categoria. Mas de grande categoria. Ah. Iluminaçãozinha porreira. O que mais é que a gente pode querer? Podemos querer mais nada. Mais nada. Por isso, meus amigos, teste de iluminação noturna super superada. Em categoria. Por isso, vamos continuar. Logicamente, estamos a falar de uma e-bike com certificado CE e com IP54. Eu, mais uma vez, relembro sempre, isto não é, meus amigos, para andar debaixo da água, como eu já tenho visto vídeos de malta a mergulhar estes equipamentos elétricos. Não se esqueçam que isto tem muita eletrónica e tem muitos componentes elétricos e as baterias mergulhadas na água se calhar não vão funcionar bem. Isto é resistente a poeiras, é resistente à chuva, é resistente a salpicos, é resistente a essa tralha toda, mas relembro-me, debaixo da água se calhar não é boa ideia. E assim me despeço com mais um vídeo e desta vez com a DIU, com este modelo M20 que é qualquer coisa. Pá, a bicicleta até pode nem valer nada, mas digo-vos já, só pelo desenho é brutal. Considerações finais muito rápidas que poderiam vir a ser melhoradas, ou então não sou eu que sou esquisito. O display devia ser um bocadinho mais luminoso, porque com o sol não se vê grande coisa. Este banco, o desenho dele é engraçado, mas é um bocadinho rígido, e a suspensão traseira deveria ser afinável, ou seja, eu devia poder regulá-la para um lado e para o outro, já que é de mola, poder rodá-la de um lado para o outro para poder dar mais compressão ou menos compressão. De resto, são coisas boas, realmente tinha aqui um modelo ganhador.
Vou-me despedir. Aquela velha máxima, façam por ser felizes, nem que não seja em cima do M20, porque realmente a bike faz-nos um sorriso e o dia até corre melhor. Aquele beijinho à prima e, meus amigos, até para a semana, se nos voltarmos a ver. Ok? Tchau.